Este é o único vídeo da Anne Frank. No dia 12 de junho de 1929, nasceu Anneliese Mary Frank, Anne Frank, na cidade de Frankfurt, Alemanha. Era filha de Otto e Edith Frank e sua irmã se chamava Margot. O pai de Anne trabalhava em um banco da família. Otto tinha muito orgulho de seu país, mas seus sentimentos mudaram durante a infância de Anne, pois o país estava passando por muitos problemas. E havia um político que falava que era tudo culpa dos judeus. Seu nome era Adolf Hitler e seus apoiadores eram os nazistas. Os pais de Anne eram judeus. Em 1933, Adolf Hitler foi eleito e logo em seguida Anne e sua família foram para Amsterdã. Anne tinha uma vida repleta de alegria na Holanda. Em um dia qualquer da semana, Anne desceu as escadas e papai estava com uma expressão séria e minha mãe estava chorando. Logo, Anne perguntou o que estava acontecendo e papai falou: "As coisas estão terríveis na Alemanha, Anne, e os irmãos da mamãe foram presos." O pai e a mãe de Anne convidaram alguns amigos alemães do bairro para ir lá na casa deles, tomar um café e conversar. Até que chegou um convidado que Anne não conhecia. O nome dele era Sr. Pfeffer. Anne percebeu que toda vez que ele falava com sua mãe, ela ficava chocada. A família da mamãe ainda morava na Alemanha. Em 1933, tudo parou na Alemanha para os judeus. Tio Julius, que era um dos irmãos da mamãe, tinha conseguido sair da prisão, pois lutou a Primeira Guerra Mundial. Porém, o tio Walter, que é o outro dos irmãos, não conseguia sair. Em dezembro de 1938, papai deu a notícia de que tio Walter iria sair, porém não poderia morar na Holanda. Ele ficaria alguns meses na nossa casa apenas e logo iria morar nos Estados Unidos. Enquanto isso, tio Julius já estava lá à espera do tio Walter. Os pais de Anne estavam muito preocupados, pois a Holanda havia se declarado neutra nesse conflito e havia várias nações à sua volta que já estavam envolvidas. Anne um dia acordou de madrugada com um barulho. Anne se sentou na cama para ver o que era. Lá fora dava para ouvir uma explosão abafada e depois um som de zumbido. Eles escutaram um estrondo bem próximo dali. Anne correu para o quarto de seus pais. Agora eles viam muitos aviões no céu, porém o silêncio retornou às 6 da manhã. Às 8 da manhã, eles tiveram a notícia de que o exército alemão atacou a Holanda. Ao anoitecer, os pais de Anne fecharam bem as cortinas e colocaram papéis nas janelas para não fazer luz. Assim, os alemães não conseguiriam ver onde estavam as casas. Todos ficaram com medo quando tocou o alarme antiaéreo. No dia 15 de maio, o exército inglês se rendeu e agora os alemães estavam no comando. 2 semanas passaram e as tropas alemãs invadiram com os tanques, veículos e tropas e patrulhavam as ruas de Amsterdã. As escolas já tinham voltado a funcionar. Em 1941, os judeus foram proibidos de ir ao cinema. O pai de Anne já não era mais o dono da empresa, pois os judeus já não podiam ter seu próprio negócio. Porém, Anne não sabia. Chegou o verão de 1941. A nova lei era que as crianças judias só podiam estudar em escolas judias, ou seja, Anne e Margot quase não viam mais seus amigos antigos. Em maio de 1942, judeus foram proibidos de visitar outras pessoas que não sejam judeus. O pai de Anne até tentou escrever cartas para se mudar para Cuba, nos Estados Unidos, mas todas foram fracassadas. Anne Frank fez aniversário, conheceu amigas novas, esqueceu da guerra lá fora por apenas 2 semanas. Fez 13, foi incrível. Mas uma semana depois, as leis ficavam piores e piores. Agora, os judeus precisavam usar estrelas acima do peito para sinalizar que de fato são judeus. Tudo começou a piorar uma semana depois disto acontecer. Anne Frank teve que fugir de casa porque sua irmã recebeu uma carta onde falava que precisava ir para um campo de concentramento nazista. Mas na verdade, todos os judeus morriam lá. Todos arrumaram suas malas e depressa. Anne teve que deixar seu gatinho,
Quando terminaram tudo, teriam que partir em uma chuva rigorosa, forte, com várias roupas que não cabiam na mala. Então chegaram à suposta nova casa. No caso, a casa era um pouco tanto pequena, era um anexo. Era minúsculo, tudo espremido, ele precisava dar um jeito na sua vida. Logo depois de um tempo, em vez de 7 pessoas em um cubículo, eram 8. Seu antigo amigo dentista era judeu e teve que se esconder junto com eles. Logo, sua irmã dormia com seus pais e dividia quarto com o dentista. Conhecidos levavam comida, água e notícias. Anne, sempre preocupada, perguntava muitas coisas, a maioria eram sem resposta. No anexo, Anne e Frank foi de aniversário para explicar sua dor, sua tristeza e sua angústia. Chegou o segundo verão. Anne e Frank não poderia ainda sair de casa perdida. Em todos de casa tentavam manter um clima alegre e feliz, tentar esquecer. Anne gostava muito de seu diário, só que um dia sua mãe pediu para limpar o mexo porque estava mofado. Ela estava louca para escrever. Ela foi juntando o mofo. Quando foi descartar no fogo, acabou jogando o diário, a caneta e o resto no lixo. Mas foi sem querer. Ela ficou se lamentando. Anne pede para o Sr. Kenneth levar o açúcar que ela guardou de todos os restos de jantar para fazer um doce para Mia. Então, ele foi lá, pegou o dinheiro e foi na padaria e conseguiu comprar o doce para ela. Após isso, ele foi de bicicleta até a casa de Mia para entregar o doce para ela. Ela atendeu, pegou o doce e ficou feliz e fechou a porta. Ele ficou muito triste. Depois disso, ela ficava na janela, no sótão, apreciando a natureza. E falava, nossa, como a natureza é esplêndida. Como Deus conseguiu fazer tudo isso. E um dia chegou o Peter e eles começaram a apreciar. Anne sentia um sentimento a mais por Peter, mas ela não queria estragar o momento na hora. Mais tarde, no quarto do Peter, ele estava fazendo palavras cruzadas. Anne perguntou se poderia entrar. Ele falou, claro que pode. Anne entrou no quarto de Peter e eles começaram a fazer palavras cruzadas. Era o que Anne mais queria para sua vida, era alguém para conversar. Mas a maioria do tempo eles conseguiram se distrair. Muito tempo se passou. Eles foram encontrados no anexo. Os soldados batiam na porta deles, falaram que eles tinham 5 minutos para pegar todos os pertences importantes dele. Joias, roupas. Depois disso, eles foram transportados em um caminhão para uma cidade que na verdade era o campo de trabalho nazista. Depois disso, eles trabalharam, tiveram que cortar todos os seus cabelos. 10 dias se passaram sem comida, sem água. Teve um dia que fizeram uma chamada e todo mundo conseguiu ir para o próximo campo de batalha, onde eles ficaram numa jaula que tinha pequenos buracos de ar, um pote para fezes e um pote com água. A viagem durou 3 dias, todo mundo chegaram no próximo campo com as pernas bambas. Anne, a irmã e a mãe e o pai dividiram eles por gênero masculino para a direita e feminino para a esquerda, e as pessoas do meio morriam, que eram incapazes de ajudar. Eles trabalharam duro, mas estavam juntos, é o que importava, e eles sempre se viam de noite. Eles foram transportados novamente para o campo, infelizmente em trens diferentes. Deixaram o papai para trás. Ele apenas falou, força, fé, vocês conseguem. Tudo bem, aí eles seguiram forte, sem comida, sem roupa, sem água, por apenas 2 semanas. Novamente teve uma chamada onde chamaram Margot e Anne para outro trem. Novamente naquela jaula horrorosa e foi aí onde a Anne Frank morreu. Que ela estava muito doente, ela e a irmã. O único sobrevivente dessa toda história foi Otto Frank, que conseguiu reunir todos os documentos do anexo, incluindo as anotações de Anne, e ele queria realizar o sonho de Anne Frank. No final, ele realmente conseguiu. E hoje é por isso que a gente sabe da história da Anne Frank, que se tivesse levado a carreira à frente, conseguiria se expressar. Muito mais do que contar um fato que realmente aconteceu na vida dela. A frase que deixa marcada como Anne é: eu ainda acredito na bondade humana, depois de tudo ter acontecido.